Ai, pessoal, olha só o que o seu ministro da Fazenda, que você ajudou a eleger, você que fez o L, você que votou no Lula, olha só o que esse palhaço desse Fernando Haddad falou aqui. Uma verdadeira ameaça, uma verdadeira chantagem com a sociedade brasileira, dizendo o seguinte: se a gente não arrecadar mais impostos, se a gente não cobrar mais impostos, vamos ter que cortar tudo, cortar os programas sociais, passar a tesoura nesses programas todos, né? Cortar ministérios, vender estatais, cortar cachê de artista, cortar a Lei Rouanet, cortar o pessoal da TV Brasil. Não, isso aí tá fora de cogitação. Eles vão cortar o Auxílio Brasil, o Bolsa Família deles aí, coisa que já fizeram. Mais de 1 tonelada de pessoas perderam aí o seu benefício nesse governo Lula, o governo do pai dos pobres, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nesse absurdo que o Fernando Haddad falou mais uma vez, nessa crueldade que ele lançou aqui, e ver qual que é a dele, qual que é o interesse dele por trás disso, no que ele está pensando, né? E não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode clicar no botão valeu demais aí, colaborar de forma esporádica comigo, ou no botão seja membro, colaborar de forma permanente a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, não é? Então, ele fez uma reunião aqui com investidores. Olha só, o cara me solta uma dessa numa reunião com investidores, né? Mercado especializado da área. Mas vamos ver aqui o absurdo que ele falou. Foi falado recentemente no comecinho do mês aqui, e ele disse que o sistema tributário brasileiro tem um monte de distorções. Eles estão aí com essa ideia de reforma tributária, que a gente sabe que vai representar apenas um aumento na carga tributária, porque se o governo está com um déficit fiscal gigantesco, igual o governo Lula está, já teve aí o pior trimestre em matéria de contas, em matéria de questões fiscais aí dos últimos 26 anos, se eu não me engano. Então, se o governo está nessa situação e ele envia ao Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária, o que você acha que vai acontecer nessa reforma? Diminuir a arrecadação estatal, diminuir o roubo estatal? Eles vão reduzir o próprio orçamento? É claro que não. Eles vão aumentar impostos, vão roubar mais o meu e o seu dinheiro nessa história aí. Então, naturalmente, é isso que eles querem. E aí o Fernando Haddad lança a mão dessa ideia aí dele de que tem muitas distorções no sistema tributário brasileiro. E aí ele apontou uma série de medidas nesse evento aí com os investidores para, olha só que coisa, recompor a base arrecadatória do Estado para que o governo tenha condições de zerar o déficit primário já em 2024. Olha só que coisa, né? Recompor a base arrecadatória do Estado, ou seja, recompor a capacidade do Estado de roubar o seu dinheiro, de cobrar mais impostos, taxar mais a população. Eles querem, porque querem mais dinheiro, encher os bolsos do Estado para ter o tal do superávit primário que eles tanto querem. Lula supostamente quer entregar o mandato dele aí, terminar esse governo dele com 1% do PIB em matéria de superávit, né? Então, senhor Fernando Haddad, deixa eu olhar para sua cara aqui para eu falar, para ficar uma coisa assim mais contundente, né? Olha só, senhor Fernando Haddad, tem uma ótima forma de você ter superávit primário. Olha o que o governo passado fez. No ano passado, teve superávit primário e ele cortou impostos, mas ele cortou na própria carne, vendeu estatais, acabou com um monte de penduricalhas, um monte de besteiras, um monte de bobagens. Então, você pode fazer isso também, você pode seguir os mesmos passos. Acabe com esse monte de ministério que está ao seu redor aí, esses ministérios completamente inúteis. Corte na própria carne, demita um monte de funcionários, dá uma sacudida legal no galho para derrubar uns macacos aí, que você vai ver que magicamente o superávit vai aparecer. Se você quiser melhorar a arrecadação do Estado ainda em matéria de impostos, diminua impostos, estuda lá o que é a curva de Laffer, para você ver que isso aí funciona. Faça esse tipo de coisa que vai dar certo. Mas o Lula não quer isso, o Fernando Haddad não quer isso, eles querem roubar o nosso dinheiro cada vez mais. E aí o Haddad, o poste do Lula, já apontou 3 caminhos aí inequívocos, infalíveis, que vão fazer o governo do Lula arrecadar mais 100 bilhões de reais. Olha só que coisa, né? Primeiro, regulamentar as apostas eletrônicas, que supostamente fariam o governo arrecadar 15 bilhões de reais. Taxação de e-commerces com sede no exterior, que burlam as regras da Receita Federal, que vai fazer eles arrecadarem 8 bilhões de reais. Isso aqui é lobby do pessoal varejista brasileiro, inclusive o senhor Luciano Hang, apoiador do Bolsonaro, que tá no meio desse lobby também, mais um monte de outras lojas aí que não estão aguentando a concorrência do exterior
aí produtos extremamente baratos, entregues de uma forma muito prática na casa das pessoas. Então o governo Lula tá também mancomunado com esse pessoal. E aí uma proibição aqui para a utilização de créditos fiscais, um sistema aqui que permitia que fosse abatido um imposto estadual na conta, né, na base de cálculo de um imposto federal, né? Então isso aqui seria na faixa de 90 bilhões de reais. E aí ele disse o seguinte, né, que nem todos o sistema tributário brasileiro foi construído a partir de interesses legítimos. Olha só, nada do sistema tributário brasileiro é legítimo, absolutamente nada, porque imposto é roubo, imposto é uma extorsão de pessoas pacíficas, que são violentamente extorquidas pelo Estado, têm o seu dinheiro roubado à força por esse ente parasitário, por essa máfia chamada Estado, por esses bandidos que estão lá no poder apontando as suas armas para nós. Então nada no sistema tributário brasileiro e em qualquer outro sistema tributário é legítimo, porque isso é uma violência contra pessoas pacíficas, é uma coerção feita pelo Estado. E aí olha só a ameaça velada que ele faz para a sociedade brasileira. Se a sociedade não entender que é preciso corrigir essas distorções, ou seja, dar mais dinheiro na mão do Estado, a alternativa vai ser cortar programas caros a essa mesma sociedade. Não tem alternativa de cortar ministérios, não, senhor Fernando Haddad. Não tem alternativa de cortar penduricalhos, super salários. Não tem alternativa de vender estatais para fazer caixa. Não tem alternativa de fazer qualquer outra coisa que não seja cortar os programas sociais. Por que isso? Por que essa única alternativa? Eu não entendo. Me explica, senhor Fernando Haddad, por que não existe outra forma de você diminuir os gastos que não seja tirando o dinheiro dos pobres, que já é uma merreca mesmo, que representa pouquíssimo aí no orçamento federal, no final das contas? E ele falou que se não houver uma mudança aí do cenário fiscal, se o teto de gastos for mantido, eles vão ter que cortar em outros lugares, né, que não seja na despesa discricionária, que é os 10% que o governo tem ali de massa, de maleabilidade para fazer as políticas dele ali. E ele diz que o governo teria que cortar 30 bilhões das despesas obrigatórias se o teto de gastos fosse mantido a partir de 2024. E ele disse, então eu vou defender sim que nós mantenhamos os programas sociais que são importantes. E ele diz que eles vão chegar a esse cenário aí, mas não vai ser com a geração de novos tributos, nem pelo aumento das alíquotas existentes. Tá bom que não vai ser não. Então por que as empresas de apostas aí vão ter tributos novos a partir de agora? Então se não vai ser geração de novos tributos, não vai ser aumento de alíquota? Vamos ver então se não vai ser quando essa jabuticaba for para o Congresso Nacional. Vamos ver se o senhor Fernando Haddad é mesmo um homem de palavra. Fora que o pessoal do Congresso pode encher de besteiras ainda essa história. Então basicamente o que o Haddad está fazendo aqui é uma chantagem com a população brasileira, tentando cooptar aí o apoio da sociedade para essas medidas tresloucadas dele, para o arcabouço fiscal, seria mais aí uma arapuca fiscal, né, um calabouço fiscal talvez. Então ele quer angariar apoio para isso aí, dizendo que se não for aprovado não vai ter Bolsa Família mais. Basicamente o que ele falou é isso, né? Desconsiderando totalmente, conforme eu mencionei neste vídeo aqui, que ele tem um monte de outras formas de melhorar a situação fiscal do país que não seja aumentando impostos, que não seja roubando mais a população. O governo brasileiro já fatura trilhões de reais por mês, de reais por ano. Então, para que ele precisa mais do que isso? Isso é suficiente, mais do que suficiente? Deveria ser muito menos, deveria ser zero, né? No final das contas, mas tem muitas formas de melhorar a situação econômica do país. Mas ele precisaria abandonar todo esse esquerdismo dele, todo esse socialismo aí e adotar políticas econômicas mais ortodoxas, mais corretas, mais sensatas, e não essa loucura argentina que ele está querendo fazer aqui no Brasil, né? Mas o senhor Fernando Haddad é um incompetente do ponto de vista econômico. Nós sabemos muito bem disso. Ele não é incompetente apenas como ministro da Educação, não é incompetente apenas como prefeito de São Paulo, ele é principalmente incompetente enquanto ministro da Fazenda do Brasil. Uma tragédia termos um cara desse aqui, sendo que um ano atrás, menos do que um ano atrás, nós tínhamos Paulo Guedes entregando superávit primário, mesmo cortando impostos, vendendo estatais, diminuindo quantidade de cargos, cortando na carne do Estado, uma coisa que beneficiou todo mundo. Preços de produtos caíram, tivemos deflação durante alguns meses seguidos no Brasil, coisa que é raríssimo acontecer. O governo entregou as contas no azul,
começo do ano havia a previsão de que teria um déficit aí de mais de 200 bilhões de reais, o governo entregou um superávit primário no final. Então é possível fazer, não precisa de muito esforço. Bolsonaro estava com todo mundo contra ele, STF contra ele, a mídia contra ele, todo mundo batendo no cara o tempo todo, e ele foi lá e fez. O Lula agora que tem um STF na palma da mão dele, que tem a Rede Globo, essas mídias aí lambedoras das botas do Lula, nas mãos dele, então por que ele não usa isso para fazer o que é certo, para fazer o que é correto? Porque ele não quer fazer, ele quer ter mais dinheiro para gastar mais dinheiro com seus amigos, para apoiar os ditadores fora do país, aí fazer aqueles projetos malucos lá, financiar essas ditaduras, fazer um programinha mais médicos aí para mandar dinheiro para Cuba e, é claro, encher os bolsos dos seus apaniguados partidários por meio de esquemas de corrupção colossais. Então, para tudo isso, meu amigo, ele precisa do nosso dinheiro e eles vão enfiar a mão bem fundo no nosso bolso para pegar tudo o que eles precisarem. Afinal de contas, o gasoduto da Argentina, o Porto de Mariel e o próximo Petrolão não vão se pagar sozinhos, né? Eles precisam cada vez mais do nosso dinheiro. E o que você achou dessa história? O que você achou da ameaça do senhor Fernando Haddad? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!